pessoal! E aí, tudo jóia com vocês? Tudo tranquilinho, belezeira? Vocês viram que fofinho aqui embaixo, ó? É, mó diabinho fofinho. Tô ficando fofo. Esse negócio de ficar em casa tá me deixando fofo. Fofo em dois sentidos. Fofo de bondinho e fofo de gordo. Tô roliço. Tudo tranquilo? Belezinha? Então vamos para nossa aulinha de hoje. Hoje, no oferecimento da Bios, o Genomics, que orgulhosamente apresenta, nós vamos falar dos lipídios. Sim! Uma das coisas mais gostosas que tem de comer nessa vida. Nada mais gostoso do que um hambúrguer com aquele bacon dessa grossura torradinho. Ou então uma panceta pururuca, né? Também, na sua macarronada, vai muito bem um azeite, fica uma delícia. Manteiga para fazer aquele arroz arbóreo. Nossa, fica tudo de bom, cara. É só que assim, tem um outro tipo de óleo também, muito mais saudável do que esses que eu citei para vocês. São os óleos encontrados nas nozes, nas castanhas, né? Esse aí o povo nem dá muita atenção, nem dá muita moral. Até porque que é caro, né? Só que é o seguinte, excesso de lipídio, velho, faz mal pra caramba pra sua saúde, tá? Não é nenhuma questão de ser bonito ou de ser feio, quem é mais gordinho, não é essa a questão. Inclusive, eu acho os gordinhos e as gordinhas muito bonitos, o problema, e muito bonitas, o problema é que isso pode causar danos graves à saúde. Tá? E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá legal? Repara aqui, ó, olha aqui, ó, a comida da caveira aqui, ó, isso aqui é uma caveira, essas comidas faz mal. Lógico, você pode comer, mas não pode fazer em excesso, né, meu? Senão aí já viu, né, ó, top, top, top. Tudo bem? Então vamos começar nossa aulinha de lipídios. Para começo de conversa, é importante a gente entender que os lipídios são insolúveis em água, tá? Os lipídios são hidrofóbicos, eles não se misturam com a água, tá legal? Qualquer coisa de origem lipídica acaba sendo impermeável, acaba tornando a estrutura impermeável. Se você borrifar óleo na sua pele, você vai ver que a água não penetra. Se você misturar água com óleo, pode mexer, para bater no liquidificador. Depois de um tempo, você tem o quê? A divisão em duas fases, né? O óleo sendo menos denso, fica em cima. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Joia. Agora, como é que você faz para solubilizar os lipídios, né? Como é que você solubiliza um lipídio? Normalmente você tem que usar um solvente orgânico, tá? Um solvente orgânico muito comum aí na moçada, né? O pessoal mais loque da cabeça, né? Principalmente durante o carnaval, é o tal do clorofórmio, né? O clorofórmio. Cara, o clorofórmio é um solvente orgânico e ele é extremamente tóxico, extremamente tóxico. Tá? Se você aspirar ou mesmo ingerir, cara, você tá lascado. Vai quebrar tudo, vai arrebentar tudo por dentro. E se você sobreviver à intoxicação, você no futuro ainda pode apresentar algum tipo de câncer. Tá? Ontem eu precisei ir numa loja de tintas, né? E tava ouvindo uma conversa entre pintores. E aí um dos pintores comentou assim, né, com o outro perto de mim. Ó, eu conheço um cara que tomou thinner, né? E aí eu olhei assim, e thinner é um solvente orgânico, né? E eu olhei assim, olhei pro cara, falei, ô meu, então esse cara que tomou thinner morreu, né? Puta, não é que a resposta dele foi positiva, ele falou, não, realmente, ele morreu, tomou thinner e acabou morrendo. Cara, é solvente orgânico, velho. Tá? A gente, quando vai trabalhar com solvente orgânico em laboratório para solubilizar lipídio, a gente usa todo o kit de proteção. Luva, máscara, roupa, trabalha dentro da capela. A capela é um lugar dentro do laboratório que possui pressão negativa, que é para os vapores não chegarem no nosso sistema respiratório. Assim, são solúveis, os lipídios são solúveis em solventes orgânicos, mas solvente orgânico é tóxico. Lembra que você é composto de moléculas orgânicas, tá? Muito cuidado com essas porcaria. Lipídios constituem 100% das membranas celulares, tá? Membrana plasmática, feita de membrana celular.
Membrana que constitui as vesículas, lisossomo, peroxissomo, glioxissomo. Membrana que constitui o aparato golgiense. A membrana que constitui as mitocôndrias, os cloroplastos. Cara, constitui todas as membranas, tá? E o tipo de lipídio que constitui as membranas, normalmente é o fosfolipídio. A gente vai discutir ele daqui a pouquinho. Toda vez que a gente quebra um lipídio do grupo, cuidado, hein? Do grupo dos glicerídeos, tá? Você tem vários grupos de lipídios. O grupo dos glicerídeos, toda vez que ele é quebrado, você parte ele em duas frações, tá? Os ácidos graxos e o glicerol, tá? Mas essa quebra, essa hidrólise de lipídio, só libera ácido graxo e glicerol quando se trata de um glicerídeo, tá? Quando se tratar, por exemplo, de um esteroide, que é um outro tipo de lipídio, aí não. Aí nós não vamos ter essa quebra. Quando se tratar de uma cera, aí também não. Nós não vamos ter esse tipo de fracionamento. Tá legal? Então, somente nos glicerídeos, que é uma categoria de lipídio, que, quando ele sofre hidrólise, libera ácido graxo e glicerol. Tá bom? Cuidado com isso, hein? Porque o pessoal costuma generalizar, falar que todo lipídio, quando quebra, libera ácido graxo e glicerol. E não é assim. São só os lipídios do grupo dos glicerídeos. Tudo bem? Belezinha? Escuta, só que é o seguinte, lipídio é extremamente energético. Tá? Mais energético do que os glicídios. Os lipídios armazenam em sua molécula quantidades absurdas de energia. O problema é que é muito difícil de conseguir obter essa energia a partir do lipídio. O nosso corpo sente uma dificuldade enorme. Não é à toa que você, quando faz regime, demora pra caramba pra obter aí um resultado, né? Você fica 6 meses fazendo regime, praticando esporte e emagrece 1 quilo. Perde 1 quilo de gordura, né? Então, por quê? Porque é muito difícil de obter energia a partir dos lipídios. Tudo bem? Os lipídios são uma reserva. A gente usa eles no nosso organismo como reserva. Então, por exemplo, você se alimenta de proteína, glicídios, você se alimenta de um monte de coisa, tá? E usa isso para crescer e para dar manutenção à sua vida, para você continuar vivo. Se você consome alimentos em excesso e você não usa a energia proveniente desses alimentos, o teu organismo não é besta, ele armazena, ele guarda. Tá bom? Primeiramente, ele guarda na forma de glicogênio, nos músculos e no fígado. E se ainda assim sobrar energia, ele vai guardar na forma de lipídio. Aí aparece a barriguinha, o culotinho, né? Aí aparece as pelancas enormes aqui embaixo de gordura, né? Aí você engorda, não tem jeito, né? E isso é um risco à sua saúde. Tem que tomar cuidado, porque isso pode trazer complicações para você no futuro, tá? Então, assim, pode reservar energia na forma de gordura? Pode. O que não pode é o excesso, tá bom? Outra coisa, alguns animais possuem grandes reservas de gordura. Para esses animais está tudo bem, tipo as baleias, ou então os leões marinhos, as focas, as morsas, tá? O elefante. Esses animais podem e devem ter grandes quantidades de gordura armazenada. Por quê? Porque não só funciona como reserva de energia para eles, também ocorre a proteção térmica. Gordura, lipídio, é um isolante térmico. Você imagina uma baleia que vive no Ártico, a água chegando a quase 0 graus, e às vezes ela vai a profundidades enormes, né? Então lá embaixo é mais frio ainda. Então é o seguinte, cara, para que ela não congele, ela precisa de uma camada de gordura para que ocorra o isolamento térmico dela. Pra você ter uma ideia, a baleia azul, que é o maior animal que já passou na face da Terra, tem a minha altura em camada de gordura. E eu não sou muito baixinho, tenho 1,76. Ah, mentira, eu tenho 1,75, mas enfim, a gente sempre sobe um centímetrozinho, né? Mas tudo bem, tá? Então, isolante térmico. Outra coisa importante, proteção mecânica, a camada de gordura, principalmente epidérmica, ela te protege os órgãos internos, os órgãos primordiais, né? Contra impacto, contra choque, né? Só para você ter uma ideia, um elefante, vou falar uma coisa chata aqui, mas para você conseguir penetrar a camada de gordura de um elefante e atingir algum órgão vital, você precisa de um tiro de fuzil, que é uma das balas mais potentes que existe, né? Uma bala de 38 não ultrapassa a camada de pele, né? A gordura para ela. Então acaba gerando uma proteção mecânica,
Tudo bem? Belezinha? Então essa é a parte introdutória. Vamos para a próxima. Vamos para o próximo slide, meus queridos. Olha lá. Eu falei para vocês agora há pouco que constitui todas as membranas, né? Todas as membranas celulares. Dá uma olhadinha na lista aí. Tudo que você imagina. Tudo que você imagina que a organela celular composta de membrana tem lipídio. Na realidade, tem um lipídio especial chamado fosfolipídio. Fosfolipídio. São duas cadeias de ácidos graxos associados a um fosfato e a um glicerol. Tá? É o fosfolipídio. Os fosfolipídios constituem as membranas celulares. Lembra que a membrana celular é uma bicamada dupla, né? Uma bicamada dupla, onde os ácidos graxos ficam para dentro da membrana e os fosfatos ficam para fora da membrana. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura para você relembrar. Olha lá, aqui a gente tem uma bicamada fosfolipídica. Olha aqui, ó, o fosfolipídio. Esse é o fosfolipídio, tá? Então a gente tem aqui o fosfato e a gente tem aqui o glicerol e a gente tem aqui as duas cadeias de ácidos graxos. Tá? Olha o que eu falei, os ácidos graxos ficam para dentro da membrana. O ácido graxo é a parte hidrofóbica, lipídica, tá? Já a parte dos fosfatos e do glicerol, que é um tipo de álcool, ela é hidrofílica, então ela fica voltada para o lado externo da célula ou até mesmo para o lado interno do citoplasma, que é constituído basicamente por água, né? O hialoplasma é constituído basicamente por água. Tudo bem? Tá tranquilo? Por enquanto tá sussa. Então, ó, lipídio constitui 100% das membranas celulares. Lembra que eu falei do clorofórmio? Você, quando aspira clorofórmio, quando você, bobinho, bobo, vai usar essas porcaria no carnaval, esse tal de lança-perfume, esse tal de loló, isso é uma grande bobagem, isso faz um mal para a saúde enorme. Por quê? Ao aspirar o clorofórmio, velho, que é um solvente orgânico que dissolve lipídio, olha o que acontece. Vai dissolver a membrana celular das suas células, a membrana plasmática das suas células. Então você causa a morte de uma tonelada de célula quando você aspira aquela bobagem, aquela droga boba lá. Tá? Então, não faça isso, hein? Isso é um veneno, é um perigo para a sua saúde. Tudo bem? Olha lá, continuando, meus queridos, dá uma olhadinha. Os tipos de lipídios que existem. O mais comum, glicerídeos. Depois a gente tem as ceras, os esteroides, que são lipídios com capacidade hormonal, com função hormonal, tá legal? Os fosfolipídios, que a gente acabou de comentar, que são lipídios especiais, tá? E os mesmos lipídios especiais, que a gente chama de fosfolipídios, quando encontrados nas membranas celulares, nas membranas plasmáticas de neurônios, tá? Eles recebem um nome diferente, tá? Porque eles são levemente diferentes. Eles são chamados de esfingolipídios, tá? Então a gente tem 5 categorias de lipídios: o glicerídeo, as ceras, os esteroides, os fosfolipídios e os esfingolipídios. Tá legal? Vamos ver qual que é a do glicerídeo, né? Os glicerídeos são os mais comuns, é o que a gente encontra no nosso alimento, por exemplo, tá? E aí a gente pode dividir os glicerídeos de duas maneiras. A sólida, que a gente costuma chamar de gordura, e a líquida, que a gente costuma chamar de óleo, tá bom? Normalmente, gorduras são encontradas em animais, tá? Gordura é coisa de animal. Você não vai encontrar uma árvore gorda. Você não vai encontrar uma árvore gorda. Você nunca vai arrancar uma fatia de bacon de um pé de jaca. Não adianta. Tá bom? Então, assim, gordura é coisa de animal. Óleo é coisa de vegetal. Então a gente consome óleo de soja, óleo de canola, óleo de azeitona, é o azeite, uma delícia aquele negócio. Óleo de amendoim, óleo de semente de girassol. Repara, é tudo vegetal, cara. Então, óleos a gente tira de vegetais. Professor, mas a margarina é gordura vegetal. Ah, pera lá. Então vamos discutir qual é a diferença entre gordura e óleo. O que é esse negócio de gordura? Gordura são moléculas lipídicas ricamente saturadas. Ou seja, o que isso significa? Que não existem duplas ligações entre os carbonos da cadeia.
todos os carbonos estão ligados ao seu máximo com hidrogênios. Por isso a gente fala gordura hidrogenada. Então, se eu pegar um óleo, extraído de um vegetal, e encher ele de hidrogênio das mais variadas formas, tem um monte de jeito para fazer isso. Se eu completar todas as ligações dos carbonos com hidrogênio, eu converto esse óleo em gordura. Como é uma gordura oriunda de um óleo e o óleo vem do vegetal, a gente chama de gordura vegetal. E você ainda pode encontrar nos pacotinhos de margarina escrito lá, gordura vegetal hidrogenada. Os óleos, por sua vez, eles são ricamente insaturados, ou seja, existe um monte de dupla ligação entre os carbonos, portanto existe menos hidrogênio na constituição dos óleos. Até por isso, eles são mais saudáveis para a nossa saúde do que as gorduras. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Bom, os glicerídeos então são constituídos pela parte lipídica, ácidos graxos, tá? E por uma função álcool, né? O glicerol, né? E aí a gente tem aí o nosso grande vilão, o triglicerídeo, né? A gente chama de triglicérides. Quando a gente tá com esse negócio alto no sangue, é problema, hein? É sinônimo de infarto, é sinônimo de AVC, então tem que tomar cuidado. O triglicério é um tipo de glicerídeo com 3 cadeias de ácidos graxos. Tudo bem? Tá tranquilo? Belezinha? Vamos ao próximo slide, meus queridos. Olha lá. Nesse slide aqui, eu vou te mostrar como ocorre a quebra da molécula de glicerídeo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, acompanha o cursor aqui, ó. Aqui eu tenho um glicerídeo, tá? Um glicerídeo. Esse caso especial aqui tem um fosfolipídio, é do mesmo grupo, tá? Apesar do fosfolipídio ser um grupo especial, ele é um tipo de glicerídeo também, tá? Ele só é categorizado à parte porque constitui as membranas. Então aqui você tem a parte do álcool, né? Aqui, ó, o álcool aqui, ó. Olha aqui, ó, o glicerol aqui. Aqui você tem o fosfato e aqui as cadeias de ácido, a cadeia de ácido graxo, né? A cadeia carbônica que forma os ácidos graxos. Quando você quebra essa molécula, olha, ó, o raio, ó, o raio, ó, o raio. Pá! Pá, pá! Pá! Quebra tudo. Quando você quebra essa molécula, olha o que libera? O glicerol, aqui associado a um fosfatinho, e os ácidos graxos. Tudo bem? Ficou tranquilo? Fácil essa, hein? Isso aqui não tem muito segredo. Tudo jóia? Muito bem, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho das ceras. Cera é o seguinte, cara, além de ser aquele negócio que você tira do nariz, tá? A cera, a gente encontra ela principalmente em folhas de vegetais, formando uma camada na superfície de cima da folha, né? Na superfície superior, na parte de cima da folha, você encontra uma camada de cutina. A cutina é uma cera. Para que serve essa cera? Para impermeabilizar a folha, para impedir que a folha perca água por transpiração cuticular, devido à ação da energia solar, do calor, né? Pode reparar que a folha aqui em cima é sempre mais brilhante do que na parte de baixo, né? A parte de baixo da folha, ela é mais fosca. Por quê? Porque não tem a cera. Essa cera confere um certo brilho para a parte superior da folha. Tudo bem? Belezinha? E outra, alguns insetos apresentam uma camada de cera no corpo, ao redor do corpo, tá? Já ouviram falar de barata d'água? É uma barata desse tamanho, tá? E nos países orientais é uma iguaria, os caras usam ela frita. Dizem que tem gosto de camarão, o que não é absurdo, porque a barata d'água, assim como o camarão, é um artrópode, né? Eles pode ser que tenham o mesmo gosto, vive na água e tal, sei lá, né? O que eu posso te dizer a respeito das ceras relacionadas a esse animal é que essa cera permite que o animal mergulhe, viva debaixo d'água, sem ter problema algum. Essa cera impermeabiliza o corpo do animal, permitindo que ele mergulhe, tá? E ao mergulhar, forma-se ao redor dele uma espécie de círculo de oxigênio, forma uma bolha em volta dele. Como ele tem respiração traqueal, o que acontece? Essa bolha de oxigênio em volta dele, essa bolha de ar em volta dele, ele usa para respirar. É como se fosse o escafandro dele, né? Sabe o que é escafandro, né? Aquele negócio antigo que o povo usava para fazer mergulho, põe aquele capacetão com aquela janelinha aqui na frente, né? Funciona como se fosse um escafandro pro inseto. Tudo bem? Então as ceras conferem impermeabilização para alguns animais e para
os vegetais, principalmente na formação da camada de cutina, gerando a cutícula das folhas. Tudo bem? Tá tranquilo? Belezinha? Vamos pro próximo, meus queridos. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Lembra que eu falei que tem os esteroides, né? Os esteroides são lipídios com função hormonal. Aí é o seguinte, repara que ele é bem diferente, olha para as moléculazinhas. É bem diferente de um glicerídeo, de um fosfolipídio, é bem diferente, tá? Normalmente, os esteroides são formados por, ó, 1, 2, 3, 4 anéis constituídos de carbono. 4 anéis carbônicos. Então aqui você tem o colesterol, aqui você tem o testosterona, aqui o estrogênio e aqui o progesterona. Repara, ó, tudo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sempre 4 anel carbônico. Tudo bem? Lembrando que o colesterol é o principal dessas moléculas esteroides lipídicas. Por quê? Primeiro porque ele é encontrado muito comumente no interior da membrana plasmática das células de animais. Tá? E por que precisa dele nas células, no interior da membrana plasmática das células animais? Porque o colesterol, nessas membranas, confere flexibilidade para as membranas plasmáticas das nossas células. As membranas plasmáticas das nossas células ficam mais flexíveis quando tem colesterol e ficam mais duras, mais robustas, mais rústicas quando não tem. Então é importante ter colesterol no interior da membrana celular das nossas células, tá? Não pode ter muito colesterol, né? Porque senão tá lascado. Agora, tem que ter bastante colesterol no sentido de que você precisa dele para produzir seus hormônios sexuais. O colesterol é molécula precursora de testosterona, de progesterona e de estrógeno, por exemplo. Repara que é tudo a mesma coisa, ó, é a mesma molécula, se for parar para pensar. Muda só o quê? Algum radical ou algum novo elemento químico associado à cadeia, a uma das cadeias uma das 4 cadeias de carbono. Tudo bem? Então, o colesterol é molécula precursora. Você precisa de colesterol para produzir testosterona, você precisa de colesterol para produzir estrogênio, você precisa de colesterol para produzir progesterona. Colesterol é fundamental, você não pode viver sem. O que não pode é encher o toba de colesterol, né, meu? E aí faz um mal danado, tá? Excesso de colesterol é altamente problemático, porque aí você aumenta também a quantidade do LDL, né? Tudo bem? Tá joia? Você aumenta a quantidade de colesterol ruim, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Olha lá, vamos ver o próximo slide aqui, ó. Quando a gente fala de colesterol, a gente tem que lembrar que o LDL é ruim e o HDL é saudável. O que são esses dois? O LDL, em inglês, significa Low Density Lipoprotein, tá? Lipoproteína de baixa densidade. Esse, como é de baixa densidade, pode causar o entupimento dos vasos sanguíneos, tá? Só que é o seguinte, não é ele que entope em si. O LDL causa processos inflamatórios na parede interna dos seus vasos sanguíneos. E o que acontece quando você tem uma inflamação? Incha. E esse inchaço obstrui os vasos sanguíneos. Uma outra coisa que pode acontecer é que ele se acumula também na parede interna dos vasos sanguíneos, tá? E de repente, se ocorre o descolamento dessa placa de lipídio, o descolamento dessa placa de LDL, e ela vai parar num capilar mais fininho, onde ela pode provocar um entupimento, se esse capilar estiver localizado no cérebro, já era, tá? Ou no coração também. Então, o grande problema é o LDL. Você precisa ter altas quantidades de HDL, High Density Lipoprotein, tá? Lipoproteína de alta densidade. Esse faz bem para a sua saúde. Tudo bem? E onde você encontra isso? Normalmente em óleos vegetais. O HDL é muito comum em óleos vegetais. Então você pode comer macadâmia, você pode comer amêndoa, noz, castanha, você pode comer o que você quiser, tá? Desde que seja vegetal. Azeite, cuidado, não pode abusar nunca, tá? Mas óleos vegetais normalmente contêm grandes quantidades de HDL. Onde é que tem bastante LDL? Gordura animal, tá? Bacon, manteiga, leite, aqueles leite gordo, né? Que eu adoro tomar leite gordo, mas não faz bem para a saúde. Enfim, tudo bem? Tá tranquilo? Não esquece, você precisa do colesterol para ter uma vida saudável. O que não pode é em excesso. Tudo jóia?
Belezinha, tá tranquilo? Então, ó, queridos, era isso que eu tinha para dizer para vocês nessa aulinha de hoje sobre lipídios, tá? E a gente termina por aqui. Espero vocês até a próxima aula. Um beijo enorme no coração de vocês. Do veinho, Zéuzinho. Beijo, falou, moçada. Tchau pra vocês, falou!